Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 4. É um texto bastante conhecido. Esse é o ano já de 2014, né? Já estamos quase na metade do ano. E esse ano vai ser o ano da nossa grande transformação. Quantos aqui precisam de uma transformação em alguma área da vida ou na família? Então diga assim, esse é o meu ano. O ano da minha transformação, da transformação da minha família, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 4, o tema dessa ministração é uma jornada cujo destino é Jesus. Vamos falar juntos, uma jornada cujo destino é Jesus. Lucas, no capítulo 4, no primeiro versículo, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhes então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levantando-o, mostrou-lhe no monumento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nessa noite nós queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra vem como semente para o nosso coração. E nós queremos clamar que a Tua palavra encontre um coração receptivo e uma semente fértil para dar frutos. Sabemos que o Senhor anseia fazer uma grande transformação na nossa vida. Que isso comece nessa noite, a partir do nosso coração. Que o Senhor repreenda da nossa mente e também do nosso coração toda a distração, toda a resistência à Tua palavra, toda a imoralidade na mente. Deus querido, toda a resistência, a incredulidade nós colocamos diante do Senhor e pedimos para que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco, liberando nesse lugar anjos ministradores da Tua palavra, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós estamos diante de um episódio em que Jesus estava ali jejuando por 40 dias. 40 dias sem comida e sem água. E diz aqui que ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Não foi ninguém que o levou até ali, ele não foi sozinho, mas o Espírito Santo de Deus guia Jesus até o deserto. E ele é tentado ali pelos 40 dias pelo diabo. Algumas pessoas acham terrível ser tentado pelo diabo uma vez só. Jesus estava ali aos 40 dias, no deserto, em jejum, e sendo tentado pelo diabo. Quando Lucas escreve aqui para nós que Jesus estava no deserto, o deserto é uma figura muito presente na Bíblia, desde o Antigo Testamento, que é um lugar de escassez, onde não sobra nada, a não ser o sol e o calor durante o dia e o frio durante a noite. Não é possível plantar, não é possível fazer planos no deserto porque só tem areia. E a areia não é um terreno fértil para fazer muita coisa. Então Jesus estava ali, em toda a sua debilidade humana, todas as suas limitações estavam diante dele e ele estava naquele cenário de escassez. O deserto, queridos, é o lugar onde Deus nos leva para saber o que está no nosso coração, como diz lá em Deuteronômio. E quando Jesus está ali,
diante de Deus vem também o diabo. E depois Jesus também vai ouvir a si mesmo. Quando o Senhor nos leva para situações que são desertos na nossa vida, que são tempos difíceis na nossa vida, que são tempos de limitação na nossa vida, de sequidão, de que nada brota, nada dá fruto, nada acontece, são momentos para nós ouvirmos 3 vozes. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz do nosso coração. E nesse momento, quando o diabo chega diante de Jesus, ele chega para questionar e colocar o coração de Jesus na dúvida acerca de 2 coisas. Jesus, o Senhor é quem diz que é o Filho de Deus? E será que Deus realmente te ama? Porque narra lá em Mateus que em alguns momentos antes de Jesus ir para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, ele havia sido batizado e ouvido a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E aí o diabo, sabendo disso, chega diante de Jesus para plantar essas 2 dúvidas. Será que você é filho? Será que você é amado por Deus? Pensem vocês, se vocês estão numa situação muito difícil, se brota dúvidas no seu coração, ou é só no meu coração que em momentos difíceis algumas dúvidas surgem e eu falo: Deus, será que o Senhor é Deus? Será que eu sou filha? Será que eu sou amada? E ali no versículo 3, o diabo começa dizendo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Quando o diabo diz isso para Jesus, ele está questionando a autonomia de Jesus. Olha, Jesus, se você é mesmo Filho de Deus, você tem poder para fazer o que você quiser. Quantos aqui são pais de adolescentes? Levanta a mão assim com muita fé e orgulho diante de Jesus. Eu sou o pai de um adolescente. Qual é a ansiedade de um adolescente se não fazer 18 anos e ser independente? Fala assim, ó Deus falando ali no fundo. Eles não esperam por fazer 18 anos, porque com 18 anos eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu vou poder responder pelos meus atos. Eu vou poder tirar carta. Quando eu fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, à tarde, eu estava dando entrada na autoescola para eu tirar a carta. Estava ansiosa, já tinha ganhado de presente de aniversário da minha avó. À tarde eu já estava lá. À tarde porque de manhã eu passei para saber o que precisava e voltei à tarde para fazer a inscrição na autoescola. Mas esse desejo de independência e de autonomia está em todos nós. Às vezes a gente fala assim, são os adolescentes que são problemáticos e querem ser independentes, mas nós também já fomos adolescentes. E havia aquela voz dentro de nós assim, que chatice que minha mãe não deixa eu sair para lugar nenhum, que chatice tem que ter horário para voltar, que chatice tem que ficar ligando, ou ela que fica me ligando no celular, então eu desligo o celular para não ficar no meu pé. Só que aí quando faz 18 anos nada muda. Continua em casa, tendo que prestar contas. Se depender da mãe, rola uma varinha de vez em quando, porque ainda é filho e deve prestação de contas ao pai. E aí o diabo chega para Jesus e fala assim, olha, se você é o Filho de Deus, você tem autonomia para fazer o que você quiser. Você está com fome, então transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele no versículo 4, nem só de pão viverá o homem. Não é só de coisas físicas que nós viveremos. Não é buscando as coisas dessa terra que deve ser o nosso foco e a nossa maior preocupação. Semana passada nós fomos ministrados de maneira muito poderosa pelo Espírito Santo sobre a diferença entre aquilo que é eterno e o que é passageiro. Onde os nossos olhos estão fixados? Os olhos de Jesus estavam naquilo que não é passageiro, mas que é eterno. A fome iria acabar, cessar em 40 dias. E ele tinha isso na mente dele. Eu estou aqui nesse deserto, mas isso é passageiro. Isso aqui não vai durar para sempre. O que dura para sempre é o que Deus diz ao meu respeito. Que eu sou filho. E aí ele faz uma distinção ali. E eu vi uma história uma vez de uma criança de 5 anos. Que chegou para o pai e falou assim, pai, o que é espiritualidade? Se a gente fizesse aqui um levantamento de quem saberia responder para uma... A gente crê porque, eu tenho fé, então Deus é espiritual, então resolveu para a gente. Mas dizer para uma criança de 5 anos, olha, Deus
é espiritual. Mas esse pai, com muita sabedoria, disse assim: filho, tem coisas que a gente consegue pegar, tocar, mas tem coisas que a gente não toca. Na maioria das vezes, essas coisas são mais importantes do que o que a gente toca. Isso é espiritualidade. Jesus está dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aquilo que Deus pensa ao nosso respeito que vai nos sustentar diante do deserto. É aquilo que nós sabemos de Deus ao nosso respeito que vai nos sustentar diante da tentação do diabo, diante das mentiras do diabo, diante daquilo que o diabo diz ao nosso respeito, porque ele quer nos trazer dúvida acerca de duas coisas: da nossa paternidade em Deus e do poder de Deus na nossa vida. E aí o diabo dizia para Jesus: será que você é filho? Será que Deus te ama? Se Ele te ama, põe à prova e vamos ver o que vai acontecer. E aí o diabo não desiste, ele continua tentando Jesus. E no versículo 5, o diabo leva Jesus num momento e mostra para ele todos os reinos. E no versículo 6 o diabo diz assim: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nesse momento o diabo chega e questiona algo diante de Jesus, dizendo assim: está vendo todos esses reinos da terra? Eu sou o príncipe sobre tudo isso. Porque esse mundo que nós vivemos aqui, me foi entregue. Aqui é uma evidência do diabo dizendo que ele é o príncipe dessa terra. Porque nós, diante do nosso pecado, entregamos isso para ele. E aí ele fala para Jesus: isso tudo aqui me foi entregue. Se você quer governar sobre tudo isso, se você quer poder, se você quer glória, se você quer reconhecimento, então se prostra e me adore. E aí Jesus se lembra e declara diante do diabo: só a Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Ele reconhece o poder e a grandeza e a soberania do Senhor, dizendo que Deus não serve ao que eu quero. Deus não é um Deus de loja de conveniência, que a gente chega e pega o que a gente quer, que a gente chega e busca o que nós estamos precisando. Nós conhecemos em muitas religiões que as pessoas vão até as entidades ou até aquilo que representa a religião em busca de algo. Olha, eu estou aqui porque eu preciso da pessoa que eu amo em 3 dias. O que eu faço? Eu ouvi uma simpatia que funciona tranquilamente. Para você prender a pessoa que você ama, você põe maconha no bolso dela e chama a polícia. Prendeu a pessoa que você ama. Eu tenho certeza que não falha. Se você quer prender ela por mais tempo, põe no outro bolso um papelote de cocaína, chama a polícia, que você vai prender a pessoa que você ama. Eu vi funcionar em 100% dos casos. Mas nós costumamos ir buscando aquilo que nós queremos. Olha, Deus, eu estou precisando de uma cura. Olha, Deus, eu estou precisando de uma situação aqui ser resolvida. Olha, Senhor, eu tenho aqui uma causa na justiça. O Senhor precisa resolver. O Senhor precisa servir aquilo que eu quero. O Senhor precisa responder do jeito que eu quero. Mas Jesus, ele reconhece a soberania de Deus acima do que nós queremos. Ele diz: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós não podemos incubar Deus como se Ele fosse um ídolo, que nós vamos buscar as nossas necessidades, mas Ele é o fim em si mesmo. Nós buscamos a Ele e não o poder e não nada dessa terra. E aí o diabo não fica satisfeito. Você pode dar o argumento que for possível na palavra, que o diabo vai continuar. Se ele sabe do propósito de Deus na sua vida, ele vai investir contra a sua vida. Então, no versículo 9, o diabo o leva a Jerusalém e o coloca sobre o pináculo do templo e diz: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos aqui conhecem pessoas ou já viveram relacionamentos em que um diz para o outro assim: olha, se você me ama, você tem que provar. Se você for até a beirada da ponte, se jogar, eu vou entender que você me ama. Você tem que me provar se você me ama realmente. E o diabo faz a mesma coisa, citando o Salmo 91, dizendo que se você se jogar, Jesus, lá do alto do templo, do pináculo do templo, olha, diz a palavra, os anjos virão te resgatar. Deus vai mandar os anjos para te resgatar disso. E ele diz: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está dizendo assim: eu amo a Deus acima do que ele faz ou deixa de fazer. É como um elástico que a gente pega e estica, estressar o elástico para ver que lado vai soltar. Há relacionamentos que não têm essa liberdade, que tem que ficar no elástico. Vamos ver até onde você vai por amor. Vamos ver até onde você vai resistir por amor. E é a mesma coisa que acontece lá em Gênesis, quando Adão e Eva estão diante do fruto que eles não deveriam comer. E a serpente vem e diz para eles: olha, se vocês comerem, certamente nada vai acontecer. E aí eles comem para ver, será que vai acontecer alguma coisa? Mas Jesus diz assim: eu sou livre o suficiente, eu amo a Deus e confio em Deus, o Pai que me chamou, que me chama de filho, que me ama, que eu não preciso tentá-lo. Eu não preciso chegar até o meu limite. Há pessoas que ficam no mundo por aí fazendo assim: Deus me ama, eu sou filho de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele vai me proteger. Vivem sempre perigosamente, alguns dizem aí, né? Os adolescentes gostam de dizer, tem uma vida louca, no limite do perigo. Não, eu estou no limite do perigo, porque eu nunca vou cair, eu nunca vou ser pego, e nunca vai acontecer nada comigo, e fica estressando o relacionamento, tentando a Deus. E isso não é uma prova de amor, isso é uma prova de dúvida. Será que Deus me ama? E Jesus, tendo discernimento da intenção do diabo em plantar dúvida no coração dele, ele diz o seguinte: olha, eu não preciso, como diz o missionário Renato Russo, que eu mencionei hoje de manhã, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei que Deus me ama. E eu amo a Deus. E eu confio nele plenamente. Eu não preciso me jogar daqui para saber que ele vai me resgatar. Eu sei que ele vai me resgatar. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso estressar o meu relacionamento com ele. E Satanás continua investindo, perguntando, dizendo para Jesus: será, Jesus, que você é filho de Deus? Será que Deus te ama? O diabo vai vir todos os dias questionar isso diante de nós, perguntando: será que você é mesmo filho de Deus? Será que Deus te ama? Porque Jesus estava dizendo para nós: olha, o amor a Deus e a sua identidade em Deus não importam as circunstâncias. Está no deserto? É o amor de Deus que vai te sustentar. Você está passando por uma situação difícil? Deus não deixou de te amar. Você está passando por uma situação que é muito complicada na sua família? Não é Deus dizendo que não te ama, mas é Ele fortalecendo o seu coração na confiança nele. Porque essa voz que diz no seu coração: Deus não te ama, você não é filho de Deus, é o diabo confundindo a nossa mente para que nós saiamos da presença de Deus e para que a gente não viva o melhor que Deus tem para nós. Por isso que ele planta as dúvidas. E aí na dúvida a gente sempre fica assim: ai, eu não sei se Deus realmente me ama. E aí a gente deixa que a dúvida entre no nosso coração. Só que Jesus, ele tinha algo para falar com o diabo, ele sabia da palavra. Jesus, ele começou o ministério dele aos 30 anos de idade. E nós sabemos muito bem sobre o nascimento de Jesus. E de repente a gente acha que Jesus chega aos 30 anos de idade, já chama os 12 discípulos: vamos, gente, eu sou filho ali de um carpinteiro, eu preciso de você, 1, 2, 3, 4, 5, 12, vamos comigo, ali a gente vai fazer uma grande obra, porque eu sou filho de Deus, e eu fui eleito para ser o Messias, salvar o povo, libertar os cativos. E aí Jesus faz uma campanha eleitoral, monta eventos, chama as pessoas, traz lá o Thales Roberto para atrair muita gente, e aí ele chama ali os 12 discípulos: vamos fazer uma grande obra. Mas Jesus
sendo da cultura judia, sendo um judeu, aos 6 anos de idade, ele já estava indo para a escola a aprender sobre a Torá, que é o livro da lei dos judeus. Aos 10 anos, enquanto judeu, Jesus já tinha decorado os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos de idade. Eu estou com 24 e eu mencionei hoje de manhã que eu não decorei nem Judas, que é um capítulo só. As crianças judias, aos 10, já decoraram os 5 primeiros livros da Bíblia. Inclusive as genealogias, que a gente pula na hora de ler a Bíblia, né? Genealogia passa... genealogia na Bíblia é quando a gente vai ler e fala fulano, que é filho de fulano e de fulano. Às vezes tem capítulos inteiros, só com nomes, que não são comuns para nós. E aí a gente vai lendo fulano, fulano. E aí volta para a Bíblia fulano, que é filho de fulano. E as crianças judias aos 10 anos já tem tudo isso decorado. Aos 12 anos, eles já têm os 5 primeiros livros da Bíblia e todo o restante do Novo Testamento decorados. Aos 12 anos. Tem profetas maiores, menores, históricos, os livros poéticos, tudo decorado. Porque aos 14 anos, eles vão ser colocados diante dos rabinos, que eram assim os doutores em Bíblia, os doutores na Torá, para que eles discutissem a lei. Aos 14 anos. Então Jesus não ficou lá na casa dele, descansando e sendo carpinteiro junto com o pai dele. Ele foi se preparar para aquilo que Deus tinha preparado para ele, para aquilo que Deus tinha separado e colocado no coração dele. Olha, eu tenho um ministério para você. E o que nós estamos fazendo? Nessa jornada de transformação, nessa jornada de caminhada para encontrarmos a Cristo, como nós estamos nos preparando? Como nós estamos lidando quando o diabo se apresenta diante de nós? Ah, meu Pai amado, o diabo. Tem gente que corre do diabo porque não sabe quem é. E Jesus, ele vem para dizer algo para nós. Seja como eu. Seja idêntico a mim. Quantos aqui tem um RG? Levanta a mão. Pouca gente tem RG aqui. Quem tem um RG, levanta a mão. O RG nós temos, é a minha identidade. Esse RG diz quem é o meu pai, quem é o meu filho. E a palavra identidade quer dizer você é igual a quem? Fala do prefixo dessa palavra que quer dizer idem. Igual ao quê? Parecido com o que você é. Às vezes a gente olha para as pessoas e olha para os pais e nós sabemos, são muito parecidos. Às vezes o jeito de andar, a personalidade, não tem como fugir. Nós somos parecidos com aqueles que nós pertencemos. E Jesus diz, olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês que são seres humanos, vocês que são limitados e que estão nessa terra. Eu também sou homem. Jesus diz, eu também sou homem. Eu sou filho de Deus. Você também é filho de Deus. Por isso, faça o que eu faço. Jesus, a gente está andando aqui nessa terra, muitas vezes olhando para baixo. E aí Jesus vem e levanta os nossos olhos e diz, seja como eu. Seja como eu. Olhe para mim como exemplo. E aí, eu lembrei nessa semana de um exemplo muito interessante, quando nós estamos na escola e que todos tiram nota baixa na sala de aula. Todos tiram nota baixa. E aí começa o quê? A reclamar do professor. Esse professor que fala uma coisa e cobra outra coisa na prova. Esse professor que fala difícil, a gente não entende. Esse professor que é muito exigente. Olha aí, o problema é o professor. Todo mundo tirou nota baixa. Aí, levanta um que geralmente é japonês e mostra a prova e diz, eu tirei 10. O japonês amigo do Fabinho, que ele testemunhou ontem, tinha um japonês nerd na sala dele. Chega esse amigo abençoado e diz assim, eu tirei 10. E aí o professor diz o seguinte, se ele tirou 10, todos tinham condição de tirar 10 também. Esse 10 do aluno, ele condena o argumento de toda a sala.
Porque se eles conseguiram, todos tiveram as mesmas oportunidades. Jesus, ele vem para fazer exatamente isso. Para condenar os nossos argumentos e para condenar as mentiras do diabo. O argumento que nós dizemos assim, mas Jesus era o Filho de Deus. Lógico que ele podia andar sobre as águas. Lógico que Jesus podia fazer o que fez, curar os enfermos e decorar a Torá. Aí eu pergunto para você, e você? É filho de quem? A gente não diz assim, eu sou filho de Deus. E Jesus diz, eu sou filho de Deus também. Aí nós olhamos para Jesus e ele diz, eu sou homem, humano, igual vocês. Se você me beliscar, eu vou sentir dor. Se você pisar no meu pé, eu vou sentir dor. Se você gritar no meu ouvido, vai doer o meu tímpano. Se eu for jogar bola e tropeçar o pé, vai sair sangue. Jesus, o Senhor é homem. Eu também sou humano. O que nos diferencia de Jesus? Diga assim, nada. Com bastante convicção, nada. Nada nos diferencia dele. E é por isso que ele diz, seja como eu e faça o que eu faço. E o convite dele está lá em Mateus, no capítulo 11. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Mateus 11, no versículo 28. Jesus nos faz o seguinte convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele estava olhando para uma série de pessoas que eram como ele, ou seja, estavam ali aprendendo sobre a cultura judia, sobre a Torá, sobre as leis de Moisés que estão no Antigo Testamento. E essas pessoas diziam assim, é muito difícil seguir tudo isso. É muito difícil. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu vou ter que obedecer toda a Bíblia. Meu Deus, é muita coisa. As pessoas têm um medo de olhar para a Bíblia e encontrar aqui, de Gênesis a Apocalipse, só mandamento para obedecer. E aí lá na lei de Moisés, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele vai ditando a lei. Deus dita a lei através dos 10 mandamentos. E aí Moisés, para organizar o povo, que era muita gente, ele coloca as leis dele também. Olha, não trabalha aos sábados. A mulher no período menstrual, ela está imunda, então ela não pode conviver com a gente, tem que ficar lá fora da nossa cidade. Se você está com lepra, que é uma alergia na pele, você também não pode viver aqui com a gente porque você é imundo. Então você fica lá para fora também. Quando você melhorar, você vem falar com o sacerdote e ele vai dizer se você pode ou não conviver com a gente. Olha, você também não pode fazer uma série de coisas. Se morrer uma pessoa, tem que tirar tudo da casa porque está tudo imundo. E aí Moisés vai organizando as coisas. Você pode ler isso lá no Antigo Testamento, em Levítico e Deuteronômio principalmente. E aí essas pessoas que estão olhando para Jesus, falam assim, Jesus, nós estamos cansados e sobrecarregados de tanta lei. De tanto faça isso, não faça aquilo. Nós estamos cansados disso. Jesus vem e diz assim, olha, vocês que estão cansados de servir a Deus, nesses padrões, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei no seguinte, resumindo toda a lei, você não precisa se preocupar com o que é externo, com o fazer ou não fazer, mas preocupe-se com a condição do seu coração. Como está o seu coração? Porque às vezes o nosso alvo é simplesmente chegar no céu. Fala assim, Deus, eu quero chegar no céu, eu quero levar pessoas. E aí nós chegamos diante da igreja, o que eu faço? Eu quero ir para o céu. E aí diz assim, olha, cumpre os mandamentos de Deus. Faça isso, não faça aquilo. Não minta, não usa roupa curta, não faça tatuagem, não beba álcool, não faça uma série de coisas. E aí Jesus fala assim, como está o seu coração? Jesus, se não é assim, então como que é? Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, venha após mim, porque vocês serão como eu,
Vem aprender comigo. E aí, Jesus vai declarando ali tudo o que ele é. E tudo que Deus chamou ele para ser. E ele vai caminhando em rendição a Deus, em obediência a Deus. E nos convidando para nos aproximar dele. E aí, em Lucas, no capítulo 5, voltando lá onde nós estávamos. Jesus se encontra com um grupo de homens. Nós vamos entender melhor o que é essa condição de pecado. De sermos pecadores. Jesus se encontra ali com um grupo de homens e eles passaram a madrugada inteira tentando pescar, jogavam as redes, puxavam, não vinha peixe, jogava de novo, puxava sem peixe, e aí de manhã, eles já lavando a rede para ir embora, desistidos, eles falam assim, Jesus fala assim para eles, olha, lança a rede ali naquele lugar, e aí eles, obedecendo a Jesus, lançam a rede e pegam muitos peixes. E aí uma dessas pessoas, chamada Simão Pedro, olha para Jesus e diz assim no versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou... O que está escrito aí? O que está escrito? Eu sou um homem pecador. Pedro olha para Jesus e ele reconhece Deus em Jesus. E ele diz assim, ai, Jesus, é melhor o Senhor ir embora, porque se o Senhor olhar para mim, o Senhor vai ver o quão defeituoso eu sou. Ai, Jesus, o Senhor é muito santo, eu não posso ficar perto do Senhor, eu sou pecador demais. Jesus, olha para a minha limitação. Eu sou pecador, eu não posso conviver contigo. E aí Pedro queria se afastar de Jesus. Jesus, se afasta porque eu não posso ficar perto do Senhor. Quando o convite de Jesus era, se aproxima de mim. Vem aqui aprender comigo. Vem aqui ser meu discípulo. Vem aqui ouvir a minha voz. E aí Simão Pedro aceita o convite de Jesus. Se torna um discípulo. Em Mateus 14, ele vai ter uma experiência linda com Jesus. Abra lá comigo, Mateus 14. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Vocês já viram, quando o nosso preconceito, a gente olha para algumas pessoas assim, de beleza muito exótica, e a gente diz assim, fulano de tal, bonito desse jeito, só nascendo de novo. Ou quando a personalidade é muito difícil, nós falamos assim, fulano, só nascendo de novo. O nosso problema, queridos, enquanto pecadores, só nascendo de novo. Porque Jesus nos convida a uma mudança na nossa natureza. Antes pecador, agora filho de Deus. Pedro tinha entendido isso. Tanto que quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala assim, se Jesus me chamou para ser como ele, eu posso andar sobre as águas também. E ele fala, Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda-me ter contigo. E ele fala, Pedro, vem, não tem mistério, você pode fazer o que eu faço. E aí Pedro vai e anda por sobre as águas. Mas num momento Pedro duvida de quem ele é. E por isso ele começa a afundar.
Fé, queridos, é crer que Deus acredita em nós. Fé é crer que nós podemos fazer aquilo que Jesus também fez. Fé é crer que nós podemos fazer aquilo que o Senhor está dizendo dentro do nosso coração. Quando Jesus vem e condena os nossos argumentos, que nós dizemos: Deus, eu sou limitado. Deus, olha para a minha situação, olha para onde eu moro, olha para a minha família. E nós temos uma lista de desculpas que nós abrimos diante do Senhor e nós dizemos, as pessoas podem até aceitar as nossas desculpas, mas Jesus vem para condenar as nossas desculpas. Não há nada que eu fiz que vocês não possam fazer. Não há nada que eu tive que vocês não possam ter, porque eu fui homem como vocês. E na condição de homem, sujeito às mesmas tentações, eu fiz o que fiz para que vocês olhem para mim e façam o que eu também fiz. Pedro, vem e anda sobre as águas. E Pedro vai, anda sobre as águas, mas depois ele duvida. Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? Satanás sempre vai colocar essas dúvidas no nosso coração, em qualquer situação. Será que você é filho de Deus? Será que Deus realmente te ama? Queridos, não há deserto que possa tirar do nosso coração que Deus não nos ama. Por isso que nós ouvimos no começo do culto, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser os nossos argumentos e a dúvida no nosso coração. Eu amo quando o profeta diz, o que há demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ou quando o salmista declara, diante do poder de Deus, os montes se derretem como cera. O que é demasiadamente difícil para você? O que há de desculpa diante de você, que você diz assim, não posso, não consigo, não posso andar sobre as águas, Jesus. Jesus se afasta porque eu sou pecador e Jesus só diz o seguinte, vinde a mim. Eu não quero ouvir nada. Não olhe para as circunstâncias. Venha a mim. Eu sou a razão da sua vida. Eu devo ser a razão da sua busca. E às vezes nós fazemos campanhas e dizemos assim, venha buscar a sua vitória, venha buscar a sua cura, venha buscar a prosperidade para a sua vida. E esse é o momento quando nós transformamos Deus num ídolo, que só vai servir às nossas necessidades. Deus, eu preciso de cura. O Senhor cura? Ok, vou te servir. O Senhor não cura? O Senhor não me ama. Não é realmente Deus. Quando nós devemos buscar a Ele, que o poder dEle dá a cura. Nós não devemos buscar a cura, mas buscando o poder de Jesus sobre a nossa vida. O poder dele é tão grande que nenhuma enfermidade consegue permanecer. Nós não devemos buscar a libertação, porque o poder de Deus nos enchendo, não tem demônio que permaneça, vai ser liberto. Quando nós não procuramos a prosperidade, mas procuramos Jesus, porque nós buscamos nele e é natural. E aí há pessoas querendo cumprir os mandamentos, querendo fazer, viver por aparência, porque eu quero chegar no céu. Queridos, nós devemos nos chegar a Jesus. O céu é uma consequência. Nós muitas vezes transformamos o evangelho de Jesus em tudo, menos em Jesus. Nós só teremos uma transformação verdadeira na nossa vida e não momentânea. Eu não estou dizendo aquela transformação que a pessoa se converteu no encontro e 2 anos depois já tinha abandonado. E isso não é conversão. Isso foi talvez assim, uma empolgação emocional com aquilo que Jesus estava fazendo. E aí se nós abandonamos, nós de fato não conhecemos ao Senhor. Jesus é o centro. Ele deve ser o nosso foco, deve ser a razão da nossa busca, porque buscando a Ele, naturalmente todas as coisas entram no lugar. Buscar é o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós queremos buscar todas as coisas sendo acrescentadas. E aí fala assim, busco o reino de Deus, então eu vou buscar o reino de Deus para que eu tenha as coisas. Não, eu vou correr para Jesus. Eu vou correr para aquilo que Ele tem para mim. Eu vou correr para ser como Ele é, para me identificar com Ele, para as pessoas olharem para mim e ficarem impressionadas, não com o sapato novo, mas porque há algo tão impactante na sua vida. Há um brilho tão constrangedor, há um amor tão constrangedor no seu abraço e no seu sorriso, que não há enfermidade que permaneça, por causa do poder de Jesus. E aí nós queremos fazer e fazer e fazer, cumprimos o cronograma, chega aqui na igreja e diz, pastor, eu quero chegar no céu.
E aí não é o pastor da nossa igreja, ele diz assim, olha, cumpra aqui os 10 mandamentos. Não roube, não mate, não faça nenhuma dessas coisas, que você vai chegar no céu. E aí a pessoa sai empolgada, cola na geladeira, decora os 10 mandamentos. Eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso também cobiçar a mulher do próximo, eu não posso matar também, matar é terrível. Mas eu fiz uma comparação bem dramática hoje de manhã. Quem mata alguém no seu coração não é diferente do maníaco do parque que matou lá de maneira tão cruel. Diante de Jesus não tem nenhuma diferença. Porque Jesus diz, se você matou no seu coração, a morte já está consumada. Deus, essa pessoa morreu para mim. Morreu. Não tem mais relacionamento. Não tem mais situação para eu ficar perto dessa pessoa. Não tem nenhuma diferença com aquele que foi com a arma e matou fisicamente. Jesus não está nos dizendo simplesmente não minta. Seja sincero. Não seja puro. Busque a pureza. Busque Jesus. O foco da sua jornada, de todo o seu esforço, é Jesus. Nós nos cansamos quando nós buscamos qualquer coisa, menos Ele. Nós nos cansamos quando nós fazemos qualquer coisa, menos buscar a Ele. É por isso que às vezes as pessoas estavam diante de Jesus tão cansadas, sobrecarregadas e oprimidas, porque estavam sobre um jugo que não era o de Jesus, que não era leve. E aí Jesus convida essas pessoas. E Jesus fala assim, olha, nasça de novo, para você fazer o que eu fiz. E o que eu fiz não foi nada diferente de curar, de libertar e de proclamar o reino de Deus. É natural, queridos. Não há como nós nos tornarmos uma pessoa diferente do que nós somos, se não fora dele. Nós nos cansamos rapidamente se o esforço estiver no nosso braço. Nós nos cansamos e nos fatigamos e nos sobrecarregamos se o nosso foco não é Ele. Quando chega uma pessoa muito desanimada e diz assim, olha, eu estou desanimada com o ministério. Eu estou desanimada com a obra. Nada acontece. É porque o foco já mudou. É porque o foco não é ser como Jesus. E aí lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus fala para um grupo de pessoas que estava muito preocupada com o que fazer para chegar no céu. O que fazer? Como eu posso? E aí Jesus fala lá no versículo 21 de Mateus, no capítulo 7. Ele diz assim para nós: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, ou seja, o dia que Jesus voltar, no dia do julgamento, eles vão dizer para mim, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos o seu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi, explicitamente, não vai sobrar sombra de dúvida, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Nosso Deus, essas pessoas não fizeram milagres? Essas pessoas não curaram os enfermos? Deus, essas pessoas fizeram coisas para o seu nome, mas elas não abandonaram a iniquidade. Elas não tinham um coração como o de Jesus. Elas não tinham na sua natureza o anseio por ser como Jesus, porque santidade é sermos como Jesus. Não é simplesmente dizer assim, eu sou santo porque eu não ouço música do mundo. Mas não adianta nada não ouvir música do mundo e ter um coração impuro. Ah, mas é que o meu coração ninguém vê. A minha mente ninguém consegue ler. Então por fora, está tudo bem. Eu alcancei a aprovação das pessoas. Então para mim está ótimo. Essas pessoas estavam totalmente enganadas, achando que fazendo o que elas faziam, em nome de Deus, mas com o coração de qualquer jeito, elas iam chegar no céu. Chegam com a maior petulância. Deus, olha aqui tudo que eu fiz. O Senhor não vai levar em consideração eu ter orado de madrugada? O Senhor não vai levar em consideração, poxa Deus, se eu soubesse, eu tinha ouvido a música do mundo.
Se eu soubesse, eu tinha assistido novela então. Se eu soubesse, eu tinha andado de qualquer jeito, tinha beijado todo mundo que tinha aparecido na minha frente. Se eu soubesse que o Senhor ia mandar qualquer pessoa para o céu, então eu fazia de qualquer jeito. Mas Jesus fala assim, não, queridos, é o seu coração. Se o seu coração está próximo do meu, se o seu coração tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de compaixão, de misericórdia, de pureza, de lealdade, de fidelidade. Aí as pessoas dizem assim, isso é muito difícil. Porque nós queremos que alguém chegue com uma receita pronta diante de nós. Para seguir uma receita pronta não precisa nascer de novo, é fácil. Siga a receita. Faça o bolo que vai crescer, todos vão gostar, aparência linda, mas Jesus diz como está o seu coração. Porque se o seu coração estiver em mim, pode até ser que você não tenha ressuscitado nenhum morto, mas você vai entrar no céu. Eu vou te aprovar. Pode até ser que você tenha mentido uma vez ou outra, mas se arrependeu, me entregou o seu coração. Eu vou te aprovar. Pode até ser que você não tenha curado nenhum cego. Eu aqui nunca orei e um cego foi curado. Nunca. Eu aqui nunca orei para um paralítico levantar. Nunca. Alguém aqui já? Mas se o nosso coração estiver bem próximo do de Jesus, nós teremos a salvação. É diferente de nós olharmos para algumas figuras que estão aí em público, curando, libertando as pessoas, fazendo prodígios que impressionam aos nossos olhos. Que a gente fala assim, como é possível? Mas Jesus vai dizer assim, afastem-se de mim, aparte-se de mim, eu não te conheço, porque você pratica a iniquidade. Afaste-se, porque o seu coração não tem a minha natureza. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. A sua identidade não está em mim. E aí Jesus nos faz um grande desafio. O que vocês querem? Vocês querem o céu ou vocês querem a mim? Vocês querem as recompensas dessa terra? E Jesus nos diz, nem só de pão viverá o homem. E a gente diz assim, e a minha roupa nova? E o meu PlayStation 4, para os homens que gostam de videogame. Deus, e aí eu ouvi um amém aqui desse lado, sobre o PlayStation 4, do pastor Adriano, parece, não sei. Mas a gente fica às vezes, não, ele não falou nada, eu que estou aqui acrescentando. Mas às vezes nós ficamos tão focados, e aí a gente fala no nosso coração, eu não quero um PlayStation 4. Eu só quero a minha felicidade. Que nobre, né? Querer a felicidade. Não importa por quem eu tenho que passar por cima. Eu quero ser feliz. Quando Jesus diz assim, não busque a felicidade, busque a mim. A felicidade é só uma consequência. Não busque a saúde física, busque a mim. Que o seu jejum seja para você se parecer mais comigo. Não seja para Deus abrir os céus e trazer uma resposta. Eu vou entrar numa campanha de jejum e oração para mover a mão de Deus e Ele me trazer uma resposta, porque eu estou precisando de vitória. E aí a gente vem testemunhar, eu jejuei, eu orei e Deus respondeu. Eu sou muito poderoso. E aí Jesus diz assim, não se vanglorie, porque Pedro andou sobre as águas e me negou 3 vezes. Foram perguntar para Pedro, Pedro, você conhece Jesus? Não conheço, eu tinha andado com Jesus durante 3 anos. Pedro, você conhece, andou com Jesus, eu ouvi dizer que você era discípulo de Jesus. Quem te disse essa barbaridade? Nunca andei com esse cara, tem que crucificar mesmo. Ele tem que morrer mesmo, eu nem conheço. Melhor soltar Barrabás e mata Jesus, prende Jesus. Negando Jesus, negou 3 vezes. E isso Jesus nos diz, olha, não se vanglorie. Não se vanglorie porque na primeira oportunidade você me nega. Não se vanglorie porque na primeira oportunidade você tropeça e me troca por qualquer coisa dessa terra. Declara diante da igreja e eu vou viver os sonhos de Deus e eu sou livre, mas na primeira oportunidade o pecado te prende. Cadê a sua liberdade?
Mas Jesus diz assim: é pela graça que eu coloco em vasos de barro, limitados, sem unção, sem capacitação, cheio de desculpas, cheio de culpas, cheio de um pecado, de um passado que foi pecaminoso, cheio de argumentos e medos. Ele fala assim: eu derramo nesses vasos de barro a minha glória, o poder do meu Espírito Santo, para que a glória seja do Pai e não sua. Quais são os seus argumentos? Eu sou humano? Eu sou limitado? Jesus disse: é você mesmo. É em você, vaso de barro, limitado, sem ser escolhido pelas pessoas, sem ser aprovado diante das pessoas, nesse vaso. Quem é o vaso aqui nessa noite que diz assim: eu sou limitado, mas eu sei que o poder do Espírito Santo sobre a minha vida pode todas as coisas. Nós só queremos dizer: Deus é poderoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas continuamos com as mesmas práticas. Queremos só respostas momentâneas, queremos que Deus nos dê uma direção, que levante uma pessoa e traga uma palavra. Deus está te trazendo um recado, Deus está te trazendo um manto de mistério sobre a sua vida. Nós só procuramos isso. Quando Jesus diz assim: por que você não vem aprender de mim? Por que você não vem aliviar a sua atenção em mim? Vai continuar frustração após frustração, um ano após o outro, sem transformação, porque não buscou no lugar certo. Um ano após o outro, igual. Eu perdi o romantismo de virada de ano ser tudo novo. É mais um dia, um feriado. Depois a gente volta para o trabalho. E a rotina é a mesma. Eu cheguei lá no meu trabalho, no dia 6, a gente teve um recesso bem longo. Meu computador era o mesmo. Minha cadeira era a mesma. A parede estava da mesma cor. E aí eu podia dizer: ué, o ano novo? Ano novo, tudo novo. Então eu vou cortar o cabelo, eu vou pintar o cabelo, vou mudar minha roupa. Ano novo é a mesma coisa, virou o calendário. A transformação só acontece quando nós nascemos de novo em Jesus, buscamos o nosso coração se encontrar com o coração de Jesus, buscamos na natureza de Jesus todo o motivo do nosso esforço, todo o motivo da nossa vida. Jesus, eu quero ser como o Senhor. Deus, o Senhor está vendo a minha mãe com câncer. Minha mãe não está com câncer, é só um exemplo. O Senhor está vendo a enfermidade impossível de ser curada que está na minha casa. Mas eu sei que o seu poder é tamanho que quando me encher a enfermidade não permanece no mesmo lugar que Jesus está. Senhor, o Senhor está vendo o endemoniado do meu marido, que não muda. Ano após ano, eu jejuando e orando, e ele não muda. Minha esposa não muda, mas quando o poder de Deus entrar na sua vida e você ser transformado, não há demônio que permaneça no marido, na esposa e na gente. Santificação, nos tornarmos como Jesus, parecidos com Jesus, que é o que vai mudar a nossa vida e trazer uma transformação que você nunca ouviu falar. Nunca, na face da terra. Um exemplo parecido vai ser o de Jesus, porque ele diz assim: vocês podem fazer obras maiores do que as minhas. Está lá em João 14. Só quando o nosso coração for como o dele também. E voltando lá em Lucas, no capítulo 4. Jesus continua a sua caminhada, depois de ter sido tentado pelo diabo, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O diabo tinha saído, feito todos aqueles questionamentos: será que você é filho de Deus? Será que Deus realmente te ama? E aí Jesus, sabendo que ele realmente era o Filho de Deus, crendo que ele realmente era amado por Deus, ele diz assim: tanto sou filho de Deus, quanto sou amado por Deus, que ele me ungiu para pregar, evangelizar aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos
restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E no 19, a apregoar o ano aceitável do Senhor. A prova, queridos, de que nós somos realmente filhos de Deus, é que o Espírito Santo faz essas 3 coisas. Ele nos dá autoridade, diga autoridade, legitimidade e capacitação. Agora vamos falar com quem crê mesmo, que é filho de Deus. Autoridade, legitimidade e capacitação. Nessa fala de Jesus, ele está dizendo assim: olha, o Espírito Santo de Deus me dá autoridade para que eu possa curar os enfermos e libertar os cativos. Eu andando em obediência, em rendição a Deus, eu recebo autoridade, porque é o poder de Deus em mim. O poder de Deus é a esperança da glória. E Jesus também diz em Lucas: eu tenho autoridade, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, para pisar em serpentes e escorpiões. E aí ele diz assim: quando somos cheios pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos também essa autoridade para fazer o que Jesus fez. Nós recebemos a legitimidade de que nós somos filhos legítimos de Jesus, de Deus. Em Jesus nós somos filhos. Filhos de Deus para sermos achegados a Ele. E hoje à tarde eu conversava com uma pessoa que aparentemente é um crente assim bem doido. Ele é bem diferente, assim, livre mesmo. Ele evangeliza na rua, no semáforo ele fala com todo mundo, o carro para, ele abre o vidro, já cumprimenta a pessoa do lado. É uma pessoa assim, bem audaciosa e ousada. E essa pessoa, ela dizia assim: olha, se a gente teve aqui na terra um padrão de pai que foi horrível, é lógico que a pessoa vai colocar esse padrão de pai em Deus também. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos traz a verdadeira característica de paternidade, a essência de paternidade. Só Jesus faz isso, queridos. Em toda a Bíblia, é só quando Jesus chega que nós recebemos essa autorização para chamar Deus de Pai. E aí é por isso que nós podemos dizer: Abba, Pai. E aí tinha um baiano conosco, e ele disse assim: lá na Bahia eles vão dizer Abba, Painho. De tanta intimidade que nós podemos ter com Deus. Nós recebemos essa legitimidade. Quantos aqui podem dizer: eu sou filho legítimo de Deus? E nós também recebemos capacitação, que é essa unção do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida, dizendo assim: você pode fazer. Você pode ir. Se você tiver sobre a rendição e em obediência ao Espírito Santo, aquilo que Ele diz, se no seu coração você tem a aprovação do Espírito Santo, vai, pode ir. Você tem a unção. É aí que nós podemos dizer com toda a convicção que quando nós abrimos a nossa boca, Deus vai encher, porque a capacitação não vem de mim. Pregar aqui de domingo à noite não é nada fácil. Pregar em momento algum é fácil. Mas aí eu chego, e aí parece que o coração vai explodir, e a voz não vai sair, e que eu vou chegar aqui na frente e vou esquecer tudo. Mas não sou eu. É Deus quem faz. Não depende de mim. Não depende do que eu já estudei, do que eu já li, do que eu já vivi. Depende da dependência naquilo que o Espírito Santo faz. Se nós temos essa dependência de caminharmos sobre as águas, crendo que é o Espírito Santo que está ali com as mãos dele, nos segurando, nos amparando, nos capacitando para ir onde ele nos mandar, nada nos segura. Porque é o poder do Espírito Santo em nós. Vasos de barro. Você pode aí estar diante de um espelho, olhando para todas as suas limitações, todos os seus argumentos, mas um ano que, poxa, o ano da transformação, tenho certeza que nada vai mudar. Se nós não nos aproximarmos de Jesus, nada muda mesmo. Nada. E isso é uma estatística 100% real, que nada muda. Porque nós temos uma natureza profundamente maléfica e pecaminosa.
Quando Pedro diz para Jesus, olha Jesus, eu sou pecador, afasta-te de mim. Ele está lembrando que ele tem uma natureza que quer caminhar longe de Deus. Uma natureza que quer fazer aquilo que Deus não está mandando. Eu quero viver por mim mesmo, eu vou ser feliz do meu jeito. Se o esposo não está agradando, eu deixo esse esposo e vou buscar alguém que me faça feliz. Se essa igreja não está me satisfazendo, eu deixo a igreja e eu vou viver do meu jeito. Nós temos essa natureza, por isso que pecado não quer dizer o que fazemos ou deixamos de fazer, mas tudo o que não provém da fé, tudo o que não provém de nos aproximar de Jesus é pecado. Todo o nosso foco muda, toda a nossa preocupação muda, nós não ficamos ali, eu tenho que decorar, meu Deus, esses 10 mandamentos, 10 mandamentos. Aí Moisés não está satisfeito, Moisés vem e joga em cima da gente um monte de lei, de como fazer, de como proceder, e Jesus vem e resume em 2. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo. Por isso que ele diz, vinde e aprender de mim. Vinde aprender de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Vinde aprender de mim porque você é meu filho. Vinde aprender de mim porque eu te amo. Eu não estou me importando se a sua roupa é bonita ou se você não está satisfeito com o peso, se você não está satisfeito com o cabelo. A única coisa que eu quero é que vocês venham. É por isso que você pode vir do jeito que você está. Nós temos um óculos cheio de preconceitos. Se veio com tatuagem, Deus, lá vem o cão na minha direção. Nós somos tão preconceituosos. Olha lá, Deus, aquela piriguete vindo na minha direção. O que eu faço com essa piriguete na minha frente? Nós nos colocamos numa condição de superioridade. Eu não tenho tatuagem, eu não uso saia curta, eu sou muito melhor. Eu não bebo, eu não ouço música do mundo, eu não namoro com alguém que é do mundo, eu sou muito melhor. Nós nos colocamos numa posição tão orgulhosa que desagrada tanto a Jesus, que Jesus fazia assim, você é preconceituoso? Ah, você não gostou da aparência? Então eu vou ali com a minha amiga prostituta, porque é muito mais agradável estar com ela do que com você, cheio dos seus argumentos, conhecimentos e religião. Eu não estou nem aí para isso. Vou lá abraçar 10 leprosos, não é um só não, vou abraçar 10. E aí, vocês estão tão leprosos, mas eu tenho tanto poder de Deus em mim que vai lá falar com o sacerdote. Vocês já estão curados. E aí de 10 volta 1 para agradecer. Será que a gente é grato ou não? Só 10% é grato, pela estatística de Jesus. Só 10% das pessoas que estão aqui voltam e reconhecem Jesus. Obrigado. Jesus vem quebrar todos os nossos argumentos e preconceitos, porque logo que nós estamos andando sobre as águas, a gente diz assim, eu sou demais. A gente coloca os óculos no nosso ego e fala assim, eu estou brilhando. Olha, Jesus, eu estou cheio da unção, eu estou cheio aqui dessas coisas, eu oro e as pessoas são curadas, eu profetizo e acontece. E aí Jesus fala assim, coloca os meus óculos e olha para a condição do seu coração. Porque nesse ritmo, você vai me negar. Nesse ritmo, você não vai habitar comigo na eternidade. No ritmo de como está o nosso coração. Por isso, queridos, se nós queremos viver uma grande transformação na nossa vida, nós temos que pegar nessa noite uma estrada em uma jornada cujo destino é Jesus. E essa estrada não é larga. Ela é bem estreita. E essa estrada só tem um único objetivo: nos tornarmos como Jesus. Por isso que o autor de Hebreus diz, olha, para qualquer coisa que não seja diferente do autor e o consumador da sua fé. Ele resume tudo o que nós devemos procurar. Olha, você está preocupado com o pecado que está te assediando todos os dias. Deus, o que eu faço com o meu vício? Essa pessoa que eu conversava já tarde tinha sido viciado em drogas. Ele dizia assim, eu estava com medo. E se eu voltasse para as drogas? E se eu chegasse para pregar para um drogado e quisesse usar de novo? E aí ele falando, eu ficava espantado, porque dia após dia passava a vontade. Ele falava, como eu não estou com vontade de usar droga hoje? Como eu não estou com vontade de fumar hoje?
Porque era o poder de Jesus agindo na vida dele. E aí o autor de Hebreus diz assim: olhe para ele, o autor e consumador da sua fé, corra para ele. Nós nos cansamos quando nós buscamos qualquer coisa nessa terra, ou a nossa satisfação. Mas quando nós estamos nessa jornada, cujo nosso destino é Jesus e nada fora dele, querido, nós cumpriremos a lei, os profetas, vamos conquistar os céus, vamos levar pessoas conosco, a nossa família vai ser transformada, a nossa vida vai ser transformada, quem chegar perto da gente é transformado, quem chegar perto da gente é curado, quem chegar perto da gente é liberto, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. E é isso que vai fazer uma revolução na sua vida. O momento em que nós buscarmos somente a Ele. Vamos ficar em pé? E eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Jesus nessa noite, perguntando para Ele, como disse o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que me separa do Senhor. Vê se há em mim, Jesus, algo que é diferente do seu coração, algo que te desagrada. Vê se há no meu coração, Jesus, algo que possa me afastar do Senhor. Coloque a mão no seu coração, ou feche os seus olhos, mas fale com o Senhor nesse momento. Peça para o Espírito Santo. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Não há outro que vai te guiar, senão o Espírito Santo nessa noite, que vai te guiar para olhar para o seu coração e ver aquilo que precisa ser transformado. Por isso peço, Espírito Santo, guia o meu coração nessa noite. O Senhor, que é o único capaz de me convencer do pecado, da justiça, do juízo, convence-me nessa noite. Mostra o mal do meu coração, mostra aquilo que me afasta de Ti, mostra a minha necessidade de caminhar longe do Senhor, a minha necessidade de ser rebelde ao Senhor, a minha necessidade de fazer a minha vontade, não a sua. Senhor Jesus, vem e fala comigo. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que fale com você, peça ao Espírito Santo que mostre no seu coração, porque Ele está aqui nessa noite e não quer que você saia da mesma maneira como entrou, mas quer fazer uma transformação na sua vida, na minha vida. É por isso que nós estamos aqui buscando. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me unge, me capacita, me faz crer que eu sou filho legítimo do Senhor. Se você quer realmente isso nessa noite, eu gostaria de te convidar até o altar. Você que quer ser cheio pelo Espírito Santo, você que quer viver uma transformação na sua vida, você que quer nessa noite ouvir a voz do Espírito Santo e dizer: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma a minha natureza. Eu preciso nascer de novo. Eu quero e eu preciso ser transformado por Ti. Eu quero nessa noite, eu abro o meu coração para o Senhor. Porque como disse Pedro, eu sou pecador. Afasta-te de mim. Senhor, a minha natureza me afasta do Senhor. Senhor, a minha natureza de pecado me afasta de Ti. O meu egoísmo me afasta de Ti. O meu orgulho me afasta de Ti. Toda a minha natureza com que eu nasci com ela me afastam do Senhor. O ressentimento me afasta do Senhor. A vaidade, a inveja me afastam do Senhor. O ódio me afasta do Senhor, Jesus. E eu não quero mais viver uma vida distante daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver uma vida diferente daquilo que o Senhor planejou. Eu não quero crer nas dúvidas que o diabo planta no meu coração, mas eu quero crer naquilo que o Senhor diz ao meu respeito, que eu sou filho e que eu sou amado e que nada nessa terra pode me separar desse amor. Não há deserto, escassez ou situação que nos separe do amor de Deus. Por isso clame ao Senhor nessa noite, peça ao Espírito Santo para falar com você, para te encher com o seu poder e unção. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós entregamos ao Senhor o nosso coração no teu altar, porque nós queremos, Deus querido, iniciar nessa noite uma jornada com destino
na tua presença, uma jornada com destino ao seu coração, uma jornada com destino ao centro da tua vontade. Espírito Santo de Deus, nós abrimos ao Senhor o nosso coração no teu altar, porque sabemos do teu altar fluem os rios de águas vivas, do teu altar flui vida, do teu altar flui restauração, do teu altar flui transformação. E é isso que o meu coração precisa nessa noite, é isso que o nosso coração precisa nessa noite, de um encontro genuíno com o Senhor, para que nós sejamos e nos tornemos parecidos contigo. Pai querido, no nosso coração nessa noite, às vezes há muita preocupação, há o medo, a angústia. Mas tira isso do nosso coração nessa noite. Nós queremos crer naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós queremos ter a fé de Pedro, de que nós podemos fazer as coisas que o Senhor fez. Nós queremos ter a fé para andar sobre as águas como o Senhor andou. Nós queremos ter a fé para operar os milagres que o Senhor operou. Por isso nós cremos que se nós pescamos tanto na nossa vida e nós nada conseguimos, nós cremos que se nós andarmos em obediência e rendição ao Senhor, nós pescaremos, nós encontraremos respostas e transformações como consequência do teu poder em nós.